E foi assim, irmãos, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois daquele dia no centro espírita, quando o adversário falou a verdade pela boca daqueles homens, ele está aqui, mas não é dele que nós queremos. Eu saí dali tremendo, com um peso no peito que nunca tinha sentido antes. Não era medo, não. Era como se uma voz dentro de mim gritasse: você está no lugar errado. Cheguei em casa quase correndo. Minha mãe estava na cozinha, como sempre, fazendo o jantar. Quando ela me viu, parou o que estava fazendo e olhou nos meus olhos. Não precisou dizer nada. Ela já sabia. O Espírito Santo tinha revelado para ela que eu estava em perigo. E sabe o que ela fez? Não me repreendeu, não me perguntou onde eu tinha estado. Ela apenas dobrou os joelhos ali mesmo, na cozinha, e começou a orar em línguas. Eu ouvi aquelas palavras que só Deus entende, e algo dentro de mim se partia. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, com a voz embargada. Ela levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: filho, Deus está te chamando de volta. Não resista. Mas eu ainda resisti. Não fui na igreja no domingo seguinte. Fiquei em casa, ouvindo música, tentando esquecer aquela sensação de que algo estava errado. Até que na segunda-feira acordei com uma dor no braço esquerdo. Pequena, mas insistente. No outro dia, a dor tinha aumentado, e manchas vermelhas começaram a aparecer na pele. Era o fogo selvagem. Os médicos disseram que era uma doença de pele, que precisava de tratamento. Minha mãe, porém, quando viu aquelas bolhas se espalhando, caiu de joelhos de novo e disse: isso não é doença, filho. Isso é Deus te chamando. E ela tinha razão. Cada dia que passava, a dor aumentava. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais vestir uma camisa, tão inflamada estava a pele. Os médicos receitaram remédios, pomadas, até injeções de corticoide. Nada adiantava. As bolhas estouravam, a pele descascava e o cheiro, irmãos, era insuportável. Minha mãe passava álcool no meu corpo, 1 litro por dia para tentar secar as feridas. Eu gritava de dor, mas ela não desistia. Ela orava enquanto passava o álcool dizendo: Senhor, purifica o meu filho. Queima tudo que não é teu nele. E Deus estava ouvindo. Uma noite, depois de mais um dia de sofrimento, eu não aguentava mais. Deitei no chão do meu quarto e comecei a chorar. Deus, se o Senhor existe, me mostra. Se o Senhor quer que eu volte, me cura. Não houve voz, não houve visão. Mas uma paz tão grande encheu aquele quarto que eu soube. Deus estava ali. E naquela mesma hora uma palavra veio ao meu coração, como se alguém tivesse falado bem no meu ouvido. Vá à igreja. As águas do batismo te esperarão. No domingo seguinte eu estava lá. Não contei para ninguém o que estava acontecendo comigo. Só Deus e minha mãe sabiam. Mas quando o irmão começou a pregar sobre o poder do sangue de Jesus, algo dentro de mim quebrou. Eu levantei a mão e disse: eu quero ser batizado. O irmão que estava pregando olhou para mim, sorriu e disse: glória a Deus. Hoje é o teu dia. Quando eu desci as águas, irmãos, foi como se todo o peso do mundo saísse de cima de mim. O irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E quando eu saí da água, comecei a falar em línguas. Não era eu quem falava. Era o Espírito Santo tomando posse da minha vida. E sabe o que aconteceu depois? As feridas começaram a secar. Não foi de um dia para o outro, não. Deus não faz as coisas pela metade. Mas a cada semana, as bolhas sumiam, a pele sarava e a dor ia embora. Em 3 meses, não tinha mais nenhum sinal da doença. Os médicos não acreditavam. Mas eu sabia, Deus tinha me curado. E não foi só a cura física, não. Deus curou meu coração. Aqueles amigos da praça? Sumiram da minha vida. Não por acaso, não. Deus tirou o desejo de estar naquele lugar. Hoje, quando passo por aquela praça, sinto nojo. Não é orgulho, irmãos. É o Espírito Santo me guardando. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje sorri todos os domingos quando me vê na igreja. E não sou só eu, não. Minha irmã, que também tinha se afastado, voltou. Meu pai, que nunca tinha sido batizado, hoje serve a Deus com a família. Deus não só me salvou, Ele restaurou minha casa. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que está perdido, Ele está lá puxando o anzol da graça. 2. A oração de uma mãe é poderosa. Aqueles joelhos dobrados na cozinha mudaram o meu destino. 3. Deus usa até as coisas ruins para o nosso bem. Aquela doença foi o jeito dele me trazer de volta. 4. Fidelidade tem recompensa. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, não estaria aqui hoje. Hoje eu sou cooperador na igreja. Não por merecimento, não. Por misericórdia. Cada vez que eu vejo um jovem se afastando, eu me lembro de onde Deus me tirou. E falo para eles: cuidado. O adversário é trapaceiro.
Ele te dá um pouco de prazer hoje para te roubar a eternidade amanhã. E se você está ouvindo isso e pensa, mas eu já me afastei demais, já fiz coisas horríveis. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração arrependido. Aquele mesmo Deus que me tirou da praça, que me curou do fogo selvagem, que restaurou minha família, pode fazer o mesmo por você. Fica firme. Não saia do lugar. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. 5. Aprovação que veio como água fria, mas era fogo de Deus. Assista só comigo esse detalhe que pouca gente sabe. Depois que eu voltei para a igreja, achei que tudo ia ser só alegria. Mas Deus não trabalha assim. Ele não nos salva para a gente viver numa redoma de vidro. Ele nos salva para provar a nossa fé. Foi quando veio a segunda batalha. Eu já estava batizado, já estava cooperando, já estava até levando alguns jovens para a igreja. Um dia, depois de um culto, senti uma dor no peito que parecia uma faca. Não era nada igual ao fogo selvagem, era diferente. Uma pressão tão forte que eu não conseguia nem respirar direito. Os irmãos oraram, mas a dor não passava. Levaram-me pro hospital. Os médicos fizeram o exame, tiraram sangue, fizeram eletro, e nada. Seu coração tá normal, moço. Deve ser ansiedade. Mas eu sabia que não era. Porque quando eu cheguei em casa e me ajoelhei para orar, a dor aumentou. Foi aí que um irmão mais velho, um homem de Deus que já tinha visto muita coisa, me chamou num canto e falou: "Isso não é doença, irmão. Isso é o adversário tentando te derrubar de novo. Porque quando a gente começa a servir a Deus de verdade, Ele vem com tudo. Mas lembra, Deus não deixa marca." Eu não entendi na hora. Mas naquela noite sonhei com uma serpente enrolada no meu braço. Não era um sonho comum. Era tão real que eu acordei suando, com o braço até doendo. E sabe o que eu fiz? Fui pro banheiro, lavei o braço com água e sal, e orei em línguas até o sol raiar. No dia seguinte, a dor tinha sumido. Completamente. Mas não acabou aí. 6. A vitória que veio pelo silêncio. Pouco tempo depois, um rapaz que eu tinha levado para a igreja, um irmão novo, cheio de fogo, veio me procurar chorando. Ele tinha caído. Não em pecado qualquer, em adultério. E o pior, a mulher era casada, membro de outra igreja. Ele falou: "Irmão, eu não sei o que fazer. Eu traí Deus, traí a igreja, traí minha família. Não tenho mais jeito." Eu me lembrei de quando minha mãe orou por mim em silêncio. Então, em vez de gritar, em vez de julgar, eu só falei: "Vamos orar." Ajoelhamos ali mesmo, no meio da rua, perto da igreja. E sabe o que aconteceu? Enquanto eu orava, aquele irmão começou a falar em línguas. Não era choro, não era desespero. Era o Espírito Santo tomando conta. Ele se levantou, foi direto pro culto, confessou tudo ao cooperador, e hoje? Hoje ele é um dos obreiros mais firmes da nossa congregação. Deus não só perdoa, Ele restaura. 7. O sinal que Deus me deu, e que ninguém pode negar. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Depois de tudo isso, eu comecei a ter um sonho recorrente. Sempre a mesma cena, um rio largo, águas cristalinas e do outro lado, uma porta aberta. Toda vez que eu chegava perto, uma voz dizia: "Ainda não. Continue trabalhando." Até que um dia, num culto de oração, um irmão que nem me conhecia direito veio até mim e falou: "Deus me mostrou uma visão sua. Você tá de um lado do rio, e do outro lado tem uma obra para você fazer. Mas primeiro, você precisa levar mais almas para a água." Eu não falei nada do meu sonho. Só abaixei a cabeça e chorei. Hoje já faz 5 anos que eu tô na obra. Já batizei 12 pessoas. Já vi famílias inteiras se renderem a Cristo. E sabe o que é mais incrível? Aquelas 12 pessoas que eu batizei, todas elas tinham algum tipo de doença ou vício, e Deus as curou. Um irmão com depressão profunda. Hoje é cooperador. Uma irmã com câncer no útero. Os médicos não explicam, mas o tumor sumiu. Um jovem viciado em drogas. Hoje é obreiro e prega a palavra com poder. Isso não é coincidência. Isso é Deus confirmando a obra. 8. A lição final. Não é sobre a gente, é sobre Ele. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus não precisava de mim. Ele poderia ter usado qualquer outro. Mas na sua misericórdia, Ele me escolheu. A minha força não veio de mim. Veio dos joelhos da minha mãe, das orações dos irmãos, da graça que não mereço. A vitória não é minha. É dele. Todo dia que eu acordo, todo jovem que eu vejo se batizando, toda família que se restaura, é Deus provando que Ele é fiel. Então se você tá lendo isso e pensa: "Mas eu já errei tanto, já caí tanto." Deus não tá olhando pro seu passado. Ele tá olhando pro seu coração hoje. Se você tá firme, continua. Porque a obra vai ser concluída. Se você caiu, levanta. Porque a graça é maior que a sua queda.
Se você tá com medo, confia, porque ele já venceu. E quando você chegar do outro lado do rio, vai ver que toda luta valeu a pena. Porque os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, 16. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Notas finais no estilo CCB. Chamado à ação. Se você tá ouvindo isso e sente que Deus tá falando com você, não deixa para depois. Ajoelha agora mesmo e entrega tudo nas mãos dele. Encerramento com gratidão. Agradeço a Deus pela minha mãe, pelos irmãos que oraram, pela igreja que não desistiu de mim. Porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Frase de impacto final. Deus não muda o passado, mas ele transforma o futuro. E o seu futuro começa hoje. Por que esse relato funciona? É real, não esconde as falhas, mas mostra a graça. 2. É bíblico, sem citar versículos direto, a mensagem é pura escritura. 3. É atual, fala de depressão, vício, adultério, doenças, coisas que a gente vê todo dia. 4. Dá esperança, não promete vida fácil, mas vitória certa. Para usar em cultos. Com jovens, vocês acham que tá tudo perdido? Olha onde Deus me tirou. Com famílias, a oração dos pais muda o destino dos filhos. Com doentes, Deus usa até a doença para te aproximar dele. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pessoa com as mãos postas. Continuação do relato no padrão CCB. Mas a história não acabou aqui, irmão. Porque quando a gente pensa que já viu tudo, Deus mostra que a sua mão é mais forte do que qualquer coisa que o adversário possa fazer. A noite que mudou tudo. Depois daquele dia no centro espírita, eu voltei para casa quebrado. Não só pelo que eu tinha visto, mas porque pela primeira vez eu senti o peso do pecado. Não era só medo, era uma dor na alma, como se algo dentro de mim estivesse rasgando. Eu me joguei na cama e comecei a chorar. Não chorava há anos, irmão. Mas naquela noite as lágrimas não paravam. E foi aí que eu ouvi uma voz, não era a voz do homem que eu tinha visto no centro, não. Era uma voz mansa, mas firme, como se alguém estivesse falando bem no meu ouvido. Até quando você vai fugir? Eu me levantei, tremendo. Olhei pro relógio, 3h17 da madrugada. Não sei porquê, mas aquele horário ficou marcado na minha mente. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e quando eu estava bebendo, a água pareceu virar vinagre na minha boca. Não era imaginação, irmão, eu cuspi tudo, e o gosto amargo ficou por horas. Era como se Deus estivesse me mostrando, isso é o que você tem tomado, veneno. Nesse momento eu caí de joelhos. Não por força, não por medo, mas porque não tinha mais para onde correr. E foi ali, no chão da minha cozinha, que eu comecei a clamar. Deus, se o Senhor existir mesmo, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. E sabe o que aconteceu? Silêncio. Não ouvi nenhum trovão, não vi nenhuma luz. Mas uma paz tão grande encheu meu peito que eu não conseguia explicar. Era como se alguém tivesse tirado um peso de 50 quilos das minhas costas. Eu fiquei ali chorando até o sol nascer. O dia que Deus escreveu meu nome no livro da vida. Na manhã seguinte, minha mãe bateu na porta do meu quarto. Filho, hoje tem culto. Você vem? Eu olhei para ela e pela primeira vez em anos, não tive raiva, não tive vergonha, não tive desculpa. Só respondi. Vou, mãe. Hoje eu vou. Cheguei na igreja com o coração batendo forte. Os irmãos me olharam, alguns com surpresa, outros com um sorriso discreto. Ninguém falou nada, ninguém me julgou. Só o irmão que era cooperador de jovens veio e me deu um abraço. Deus te trouxe de volta, irmão. Agora é para ficar. Naquele culto, o irmão que estava dirigindo falou sobre o filho pródigo, Lucas 15. Não era um sermão bonito, não tinha gritaria. Era só um homem falando com autoridade, como se Deus estivesse usando a boca dele para falar direto comigo. E quando ele disse, Deus não está interessado no que você foi, Ele está interessado no que você vai ser, algo dentro de mim quebrou. No final do culto, eles chamaram para a oração. Eu levantei a mão e falei, eu quero ser batizado. Não teve demora, não teve burocracia. Na mesma semana, na quinta-feira à noite, eu desci as águas. E quando o irmão me batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, eu senti uma corrente se quebrar. Não foi imaginação, irmão, foi real. Quando eu saí da água, eu falei em línguas. Não era algo que eu tinha aprendido, não era algo que eu tinha ensaiado. Era Deus falando através de mim. E sabe o que foi mais incrível? As bolhas do fogo selvagem começaram a secar. A cura que veio no tempo de Deus. Não foi do dia para a noite, não. Deus não faz milagre para exibição. Foi um processo.
Todo dia depois do banho, eu passava o remédio, e minha mãe orava em cima das feridas. E a cada semana, elas diminuíam. Os médicos não acreditavam. Um deles até falou: isso não tem explicação médica. Deve ser algum tipo de remissão espontânea. Mas eu sabia. Era a mão de Deus. 3 meses depois, não tinha mais nenhuma marca. Não ficou cicatriz, não ficou mancha. Deus apaga o passado. A restauração da minha família. Minha esposa que tinha me deixado voltou. Não foi fácil, irmão. Teve perdão, teve lágrimas, teve noites de conversa até de madrugada. Mas Deus restaurou o que o diabo tinha roubado. Hoje ela congrega comigo. Nossos filhos são criados no caminho do Senhor. E toda vez que eu vejo eles orando antes de dormir, eu lembro daquela noite na cozinha, quando Deus me tirou do lixo e me fez filho. A lição que Deus me ensinou. Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que tá perdido, Ele tá puxando o anzol. 2. O adversário é mentiroso, mas Deus é fiel. O homem no centro espírita falou a verdade? Falou. Mas só para me assustar. Deus usou até aquilo para me trazer de volta. 3. A oração dos pais tem poder. Minha mãe nunca desistiu de mim. Ela dobrou os joelhos e Deus dobrou o braço. 4. Deus usa até a doença para nos aproximar dele. Se não fosse o fogo selvagem, eu não teria voltado. Deus sabe o que faz. 5. O batismo não é só água, é poder. Quando eu saio daquelas águas, eu saio homem novo. Um recado para quem tá lendo isso. Se você tá passando por uma luta hoje, não desiste. Se você acha que já foi longe demais, Deus ainda pode te alcançar. Se você tá com medo de voltar para a igreja porque acha que vão te julgar, mentira do inimigo. A igreja é hospital de almas, não tribunal. E se você é pai, mãe, irmão, irmã de alguém que tá perdido, não para de orar, porque enquanto você estiver de joelhos, Deus vai estar de braço estendido. Hoje eu sou um homem livre. Hoje eu sou cooperador na igreja. Hoje eu prego a palavra. Hoje eu vejo Deus operando na vida de outros como operou na minha. E toda vez que eu vejo um jovem resfriado, eu chego perto e falo: irmão, cuidado. O adversário tá te observando. Mas tem um que é maior do que ele. E ele te ama. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. Oração final no estilo CCB. Pai Celestial, eu te agradeço por mais esta oportunidade de compartilhar o que o Senhor fez na minha vida. Se tem alguém aqui que está passando por uma luta, que está pensando em desistir, eu peço, Senhor, que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa. Que ela saiba que Tu és Deus de segunda chance, de terceira chance, de quantas chances forem necessárias. Em nome de Jesus, amém. Chamado à ação para uso em cultos ou redes sociais. Se você se identificou com essa história, não fica aí parado. Busca a Deus hoje. Se você tem um familiar perdido, não desista de orar. Deus ouve. Se você está doente, não é castigo, é chamamento. Volta para a casa do Pai. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Pessoa com as mãos postas. Por que esse relato toca tanto? É real, não esconde as falhas, mas mostra a graça. 2. É bíblico, sem citar versículos direto, a mensagem é pura escritura. 3. É atual, fala de depressão, vício, doenças, família quebrada, coisas que a gente vê todo dia. 4. Dá esperança, não promete vida fácil, mas vitória certa. Para usar em cultos. Com jovens, vocês acham que tá tudo perdido? Olha onde Deus me tirou. Com famílias, a oração dos pais muda o destino dos filhos. Com doentes, Deus usa até a doença para te aproximar dele. Frase final de impacto. Deus não muda o passado, mas Ele transforma o futuro. E o seu futuro começa hoje. Que a paz do Senhor esteja com você. Cru.